Hola, buenas tardes. Hola Miriam. Estamos esperando que se sume Vera Matos desde Brasil. Tenemos el honor y la alegría de poder compartir con ella sus experiencias desde allá. Así que en cualquier momento se suma y le mandamos la invitación. Va a ser todo un desafío. De mi parte va a ser un portuñol, una mistura bastante importante. Así que si quieren preguntar, comentarle algo, acá vamos a estar leyéndoles. A ver, ahí le voy a mandar la invitación. Estamos esperando que acepte. Oye, Hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Muy bien, muy contenta de este encuentro. Ah, yo también. Bueno, desde Espacio Habitarte con Vale, te queremos agradecer infinitamente esta charla, que hayas aceptado comunicarte con nosotras, conversar desde Brasil. ¿De qué parte de Brasil estás? Rio de Janeiro. Hermoso. Quiero intercambiar. Rio de Janeiro. Voy un ratito para allá. Sí, venga, Ay, qué venga a lindo. mi casa su casa. Qué hermoso. Bueno, te dejo para que te presentes vos como te quieras presentar y siempre comenzamos con esta pregunta que le hacemos a las psicomotricistas y a las colegas que estuvieron en el café. ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo fue tu encuentro con la psicomotricidad? Bem, eu vou falar em português devagar. Se eu conseguir um pouquinho de portunhol, tá bem? Bem, eu Perfecto. sou fonoaudióloga e me formei nos anos 80. Há muitos anos. Ujú. E aqui no Brasil não tinha formação em psicomotricidade. Então fui para a França. Fiquei 2 anos em Paris. Fiz a formação com o professor Jean Bergès. Fiz com a Françoise Desobot. ¿En Com, persona? ¿Con em ellos? persona. Sim, Eso, sim. vos. Muito Increíble. bom. Desobô é maravilhosa. Eu fui paciente dela, fui cliente dela num grupo de terapia de relaxação e estagiária dela no Centro Alfred Binet, junto com Lebovici, Atkin, toda aquela galera. Com o Bergès no Hospital Santane e Mm. também lá com a Gisele Subirram. Aí fui para a escola da Gisele Subirram, o Instituto Superior de Reeducação Psicomotora, e fiz a minha formação, o terceiro ciclo europeu de relaxação. E aí, depois de 2 anos, voltei para o Brasil e comecei a clinicar em clínica de psiquiatria de adulto. Mm. Meu começo foi com trabalho corporal, foi em clínica psiquiátrica com pacientes adultos. Bom, aos poucos eu fui indo para os adolescentes e cheguei nas crianças e nos bebês há 30 anos, vamos dizer assim, Qué né? interesante que empezaste con adultos, porque en general empezamos con crianzas, primera infancia, pero Sim, vos empezaste trabajando con otros profesionales, con adultos, con alguna situación complicada subjetivamente. sim. Eram pacientes psiquiátricos e eu entrei com a questão da relaxação, né?
da relaxação, da questão de consciência corporal. Eu também fazia eutonia na época, né, da Guerra da Alexander. Então, Mm, tive uma base muito grande corporal para o trabalho de consciência, de inventário corporal. E assim eu fiz. Aí vim para cá, fui dar aula em universidade, aqui no Brasil, de psicomotricidade. mm. Aí, para os cursos de psicologia, educação física, fonoaudiologia, educação física, fisioterapia, kinesiterapia, né? Claro, E, fisioterapia. Mm. e aí fiquei no mundo universitário e clínico, fazendo as duas coisas. E há 10 anos atrás, eu abri um centro de estimulação infantil, que é o Mobile, tá aí o nome aí, né, junto com você aqui nessa parceria. Ah, ¿y cuántos años tiene móvil entonces? 10 anos. 10 anos. Né? Começamos muito pequenininhos, hoje já somos bem grandes. Estamos num espaço grande, são 5 salas. E lá a gente trabalha, somos 14 profissionais. Sí, estuve entrando en la página de Móviles y tenés también trabajando con un equipo enorme, también psicólogas, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, Professoras de psiquiatras. educação física, psiquiatra da infância, né? E a gente tem um grupo, a nossa marca, assim, a nossa característica é o trabalho psicomotor em grupos pequenos, grupos de 5, 6 crianças no máximo. Num desses grupos, a gente tem o trabalho com um cão terapeuta, um cachorro, um perro ¿También terapeuta. terapia con animales sería? Sí, ¿Trabajan? sí, sí. Terapia con el perro, solamente el perro. Porque tenemos una veterinaria Sí, 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 una que, veterinaria. que treina o comportamento del perro Ah, para que pueda trabalhar com autistas. Muito bacana, muito lindo, muito, muito, muito. qué interesante, que esta mistura también de abrir el campo, porque te iba a preguntar, en Brasil, la formación ahora es universitaria, es privada, es pública, ¿cómo es allá? Bom, ainda não temos uma universidade. Já Mm, tivemos durante 10 anos um curso de graduação. Hoje, só pós-grado mm. e privadas. Ah, Então, bien. é uma formação cara. É uma formação cara hoje ainda no Brasil, né? Ela não está na rede pública, né? E a gente, exatamente hoje, a gente estava montando a grade da futura graduação, né? Porque hoje a profissão é reconhecida aqui no Brasil, mas só o ano passado, 2019, que a Ujú. profissão foi reconhecida, né? Sí, Pelas leis. claro, estaba leyendo que la ley ampara el ejercicio profesional de psicomotricidad en Brasil, para tratamientos, me imagino, para que cubran esas prestaciones de psicomotricidad, ¿no? Isso aí a gente fazia, mas não tinha respaldo da Mm, lei. Hoje nós temos o respaldo da lei, né? Então, mudou bastante a busca pela formação, né? As pessoas agora querem se formar, querem se capacitar de fato, né? claro. E aqui a gente, por enquanto, só pós-grado. Sí, tienen que ser profesionales de cualquier rama para hacer el Sim, posgrado. Mm, sim. E aí você tem várias, como eu vou dizer, especialidades, não é?
Você vai Sí, ser um kinesiólogo psicomotricista. Você vai ser um fonoaudiólogo psicomotricista. Então, as formações elas vão se complementando, né? sí, acá también pasaba al principio algo parecido en las asociaciones que Sim, formaban psicomotricistas y venían desde también fonoaudiología, docentes de educación física, docentes de educación inicial, psicólogos, y bueno, después la formación se fue profesionalizando y llegamos a formación universitaria. Ojalá, la lucha me imagino que opa, también va a ser muito para la bom. formación. Isso é muito importante. Eu acho que essa é uma grande vitória da psicomotricidade, Sí, né? sí, sí, totalmente. Y Né? después en el trabajo con adultos, ¿qué empezaste a observar de los beneficios, de estos efectos de la relajación, de los distintos recursos de la psicomotricidad en la población? Sim, com os adultos, a gente começava a perceber, né, que primeiro que eles estavam muito dissociados do próprio corpo, né? Então, junto com o psiquiatra, eles faziam sessões semanais comigo de relaxação, né? E também de técnicas expressivas. Então, eu trabalhava a relaxação e depois a gente ia fazer um registro daquilo Mm, que a gente experienciou, né? Então, trabalhava-se com argila, com máscaras, com pintura, com recorte, com costura, né? Com escultura, enfim, a gente encontrava um canal expressivo, né? E era muito interessante, porque depois o psiquiatra tinha acesso a esse a ese material. material, claro. Isso. E a gente então fazia essa interconsulta. Era muito bacana, muito Qué grande. que allá en Brasil se haya instalado desde hace tanto ese trabajo interdisciplinario con Sim, psiquiatras, que el discurso de la medicina haga lugar al discurso de la psicomotricidad. isso é muito bacana, muito bacana. E aqui a psiquiatria sempre abriu esse espaço, sabe? Qué Para a bueno. psicomotricidade. Muito Y legal. después te iba a preguntar que de adultos también dijiste adolescentes. Otro Sim, campo. aí eu passei. Outro campo. Aí, isso veio por causa do mestrado? Como se fala? Pós-universidade. Maestría. Mestrado? Maestria. Fui fazer minha maestria e trabalhei com adolescentes. E a ¿Vos partir daí, la maestría sim, maestria, en Buenos Aires? La maestría de fonoaudiología. a doutorado Ah, aí. el doctorado. Sim, Ah, a maestria foi acá em Rio, em psicologia social. ok. Aí peguei uma escola com 80 adolescentes e fiz um grupo de controle e Ujú. um grupo com a intervenção da relaxação. E analisei os desenhos de si no começo e no final. ¿Y en Lindo. cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Seis fue ese? meses. 6 meses. Semanais, sabe? Maravilhoso, trabalho lindo. Qué lindo. E a partir daí começou a aparecer a clínica da adolescência, né? Algumas crianças, alguns jovens precisavam de ajuda, vieram para o consultório e aí eu trabalhei alguns anos com a adolescência, mas eu nunca deixei a infância. Mm. Sempre tive crianças também. Mas eu tô ficando velha e só tô pegando criança agora. Que demanda muito do corpo, né? A infância. Sí, 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 es también un trabajo constante del propio psicomotricista de poder Sim, estar disponible para eso. isso é a coisa mais importante, né?
Sí. Porque é muito diferente o trabalho do adulto, do adolescente, da criança, né? A criança a gente está muito no imaginário, muito na fantasia, não é? E a gente tem que mergulhar nisso com ela, Sí. né? Hundirse digamos, en la experiencia, adentrarse en eso. Se adentrar-se na experiência da criança, não é? E Sí. isso demanda muita flexibilidade cognitiva e afetiva do psicomotricista, né? Isso Y é bem. ahí en el trabajo con adolescentes, ¿era en una escuela pública, en una escuela privada de Brasil? A maestria foi numa escola privada do Brasil, Mm, mas a clínica era no mesmo consultório, mm, no mesmo clínica do sí. psiquiatra lá, Ah, onde en eu el mismo trabalhava com espacio. os pacientes, era o mesmo espaço. Isso, Ujú. era o mesmo Ah, bien. espaço, né? Y con con infancias también empezaste en espacio de clínica o fue cuando se creó Móvile, digamos, que fue el Não, puntual? já comecei bem antes, com o espaço na clínica mesmo. E Mm, o Mobile foi uma ideia que surgiu junto com a metodologia que a gente usa lá, né? É um centro de estimulação e terapia. Então, nós trabalhamos com crianças com sintomas e sem sintomas, que certo? tuvieran alguna Misturado. problemática, digamos, o no, que fuera algo preventivo o Sim, algo que se tuviera que trabajar. Mm, sim, sim. E são grupos de 5 ou 6 crianças que são selecionados, né? São elegidos, eleitos, sí. não pela patologia e também não pela idade, muito pela competência sociocognitiva, sabe? Ujú. E aí a gente agrupa pensando que uma criança pode puxar a outra. Que puede ayudar algo de la Sim, modalidad del cuerpo de un niño o una niña a el grupo o a isso. otro. Mm. Isso é muito bom, essa troca, sabe? É muito legal, muito bacana. Sí, me imagino el intercambio que más allá de la edad, como decías vos, podría venir un niño o una niña de 8 o 9 años con alguien de 5 o de 6 e intercambiar modos de ser y estar con el cuerpo para entrar en comunicación, digamos, la intención sería esa, por lo que estuve viendo también de la propuesta del espacio, que sea un espacio para la comunicación con la otra persona y con el grupo, algo de lo social ahí está muy fuerte. Muito forte, muito forte. E no momento, né, onde a infância está muito no digital, no virtual, não é? Está muito no celular, está muito no computador. Então, a proposta do Mobile não tem nada digital, nada. Entras Não tem a la puerta, televisão, entras a la puerta de móvil y dejas el móvil. fica lá. Então as atividades, elas são lúdicas, são propostas pelas próprias crianças. Não sou eu que proponho, a atividade é espontânea, né? Atividade livre. El juego ahí aparece como en su característica más espontánea y Sim, por lo que tenía entendido, trabajan como en pareja pedagógica de alguna manera, pareja clínica entre sim, dos profesionales. sempre. Sempre dois profissionais de formações diferentes, Mm, né? Então, isso vai depender da demanda do grupo. Por claro, exemplo, num grupo tem uma criança com uma paralisia cerebral leve. Preciso de um fisioterapeuta nesse grupo claro. para ajudar na intervenção, que seja psicomotricista, certo?
Sí, Fisioterapeuta com o olhar da psicomotricidade, claro, que né? se haya Com formado. la mirada psicomotora, Ujú. Que la né? mirada también incluye la formación corporal, que esa Sim, mirada esté acompañada con esa formación corporal. isso. Perfeito. E aí, por exemplo, aí você tem um grupo onde você tem três crianças com o transtorno do espectro do autismo, Sí. uma criança sem diagnóstico e o perro. E dois, La diversidad ahí e mismo. dois terapeutas diferentes, um psicólogo, Ujú. psicomotricista e um fonoaudiólogo psicomotricista, porque eu preciso trabalhar com as questões de comunicação, não é? Sí. Y É ahí en esos importante. grupos, los niños o las niñas que no llegan con un diagnóstico, ¿de dónde son derivados? ¿De dónde vienen? Vem de escolas, às Mm. vezes, ou mães que não querem colocar na escola. Não lo quieren na escola, na escola, Mm. pero querem socializar. Hay Então, algo ahí que hace ruido, que se hace preguntas sobre qué le está pasando a este niño o esta niña que no tiene isso, diagnóstico, pero que padece de alguna manera. isso aparece de alguma maneira, com Sí, certeza, né? Aparece porque demorou a se desenvolver, a desarrollar, aparece porque demorou a hablar, tem algo e viene mesmo sem diagnóstico, né? Outra coisa bacana é que o método, ele fala de 10 caixas temáticas. sí, algo había visto en los videos que en este método de Growing Up se trata también a partir de 10 cajas con diferentes temáticas, que cada caja compone algún aspecto de lo psicomotor. Sim, com certeza, com certeza, né? E as caixas, elas vêm com a base na neurociência, Ujú. foram organizadas pensando a neurociência e pensando também o lúdico, o jogo, o brincar, né? Que en esas cajas, digamos, no solo el discurso o la teoría aparece, sino que aparece pensado para algún motivo específico, que tiene que ver con el cuerpo puesto en Sim, funcionamiento, digamos, ¿no? sim, sim. El cuerpo en la cena clínica, tá? E a criança pode, o ninho pode escolher lo que quiera. Nós outros, psicomotricistas, vamos inventar, vamos criar algo novo a cada instante. É muito Sí, bom. es también un desafío esperar los tiempos de ese niño o de esa niña de elegir a qué quiere jugar y qué está poniendo en juego ahí. Sim, sim. E como é um grupo, Mm. um quer jogar a la pelota, o outro quer jogar a, não sei, a super-herói. Como fazer, não é? Para Sí, que o super-herói jogue a pelota e a pelota brinque de super-herói. Então, tudo, o grupo todo fará o que cada criança escolher. se Então, respeta esa decisión, pero a la vez en la tarea de psicomotricista y el profesional que esté ahí lo liga, ¿no? Como que isso, isso, isso. É como alinhava, costura. lo iba hilvanando, como si fuera un Sim, isso. artesanal. Muito bom, muito bom. Qué linda Aí é isso. imagen. E que mais? Bom, o método, essas caixas, elas têm uma que é a sensorial, onde Ujú. você tem todo o estímulo sensorial, né? A segunda, jogos perceptivos, propostas de comparação entre coisas, estados, texturas.
A terceira, motricidade ampla, jogos com o Claro, corpo, motricidad né? global que compone coordinaciones generales. Sim, sim. Mm, A quarta, esquema corporal. Então, bonecos articulados, mãos e pés, enfim. Porque o que importa, na verdade, não é o que tem na caixa. É sair da caixa. desde el lugar del cuerpo también y de la praxia, de la idea, que eso va Sim, así ligado. isso. E aí Mm, você sai da caixa e cria com a criança naquela hora, né? Aí claro. a caixa 5 é linguagem e fala, a El caixa 6, lenguaje, vos decís lenguaje verbal, digamos, de lo facial. não, lá, hablar, lá, como se diz? O ato de Orofacial. falar, Mm. orofacial, mas também linguagem, Ah, bien. construção linguística, né? La construcción lingüística del lenguaje, digamos. Sim, sim. Então, as duas coisas. Na 6 a gente tem a motricidade fina, praxia fina. A 7 raciocínio lógico matemático, que é muito legal, para todos pequenininhos pensarem logicamente, é muito bacana. Sí, ¿no? E Porque pensamos que la noción matemática o la lógica aparece después, pero en realidad viene desde ahí, desde lo concreto, de ese material. sim, sim, del pareamento, né? Ujú. Da agrupamento, vem desde aí. Sí, Depois a gente tem atenção e memória, que também é muito legal. A parte de leitura e escrita, escritura e leitura, né? lectura. Ujú. Que também eu posso fazer isso com crianças muito pequenas, brincando com as cores, mas já tem as letras, eu não sei. Claro, Tudo, jugando tudo con pode colores, acontecer. letras, formas, acercarle todo ese material que después lo va a ir Desdobra. recorriendo. Ujú. Isso, isso. E a caixa 10, que é a caixa desse momento do registro, de você colocar, concretizar uma experiência corporal vivida, né? E aí você então vai trabalhar com. A gente tem de tudo, robótica, pode ser a robótica, pode ser escultura, pode ser desenho, enfim, colagem, recorte, é um momento de sentar e produzir algo que foi vivido. Sí, me sonaba algo de la práctica de couturier, de todo lo que se vivió, de alguna manera está Sim, expresado en algo concreto, digamos, isso, del placer de hacer al placer de pensar y exponerlo ya sea en la escultura, en la escritura, en trabajos, digamos, grafoplásticos y sim, otras formas de arte, ¿no? Que están ahí. sim. Não, não para por aí, né? Você pode pintar a face, você pode pintar o espelho, né? Como El se chama? espejo, Espelho? Sim, espejo. você espelho, né? Você pode pintar o outro, não é? Você pode fazer tudo isso. E eu acho assim, o que nos torna humanos é essa capacidade de representar, né? Sí, lo que nos hace humanos es esta posibilidad de hacer simbólico Sim, todo esto y acceder al lenguaje. sim. E essa representação pode ser plástica, verbal, musical, enfim, de qualquer forma, né? Y en el trabajo con la otra persona, el otro profesional, esto es semanal, hay algo que también van pensando en lo individual y en lo grupal, haciendo, no sé, algún registro o algún informe sobre este proceso. Sim. Todos os grupinhos, depois eu e o outro profissional,
a gente anota coisas importantes que aconteceram na sessão. Claro, como un Quer registro de ter- observación, de Sim, observar de esto y tomar nota de lo importante o qué se puede promover en el siguiente encuentro. isso. E Mm, de 2 em 2 meses, fazemos um relatório para a família, para a escola e para os médicos. Então, a redactan cada. para todas estas instituciones diferentes. Sim, exatamente. E esse informe vai com fotos das atividades, com as anotações que nós fizemos todos os dias, nos ajudam, né? Ajudam a fazer esse relatório que, vamos dizer assim, conta a história da criança conosco. Lo más importante, como que da É, cuenta de esa historia y ese recorrido que é, fue haciendo en ese tiempo. Mm. muito legal. E aí, enfim, a criança tem alta? Tem alta. A hora que quiser tem alta. A partir de ahora que tenés alta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Exatamente, exatamente, né? O que fazemos? E aí, enfim, a equipe se reúne todo mês, as 14 pessoas, todos os meses, para falar das crianças, para marcar as idas às escolas, enfim, para a gente dar suporte, né, para essa rede mesmo de tratamento. Sí, me parece también importante que le dan lugar al trabajo, decimos interdisciplinario, que hay lugar Sim, para escuchar y para trabajar en grupo. No solo el sim, grupo de niñas o de niños, sino el grupo profesional, que es sim. importante. Muito importante, né? E eu acho assim, eu sempre trabalhei, aliás, aprendi com o Jean Bergès, lá no Hospital Santana. Ele entrevistava um casal de Ujú, pais na frente sí. de 40 estagiários. Los estudiantes enfrente se ponía, Sim, digamos, a entrevistar o a trabajar y quedaban ahí como expuestos en la sim, clase. a criança também. El Mm, Ninho, ele avaliava também diante de 40 estagiários. Em sí. 3 minutos, a criança, el niño não percebia nada em Bueno, volta. algo que también dijo Débora, otra de las invitadas del café que estuvo estudiando con Vergés, decía lo mismo. Entraba el Sim, niño y la niña, por más de que hubiera 100, 200, cuantos estudiantes estuvieran ahí, el niño se olvidaba de eso y se compenetraba en el juego. Quedaba ahí jugando, buscando impressionante. información. Mm, Maravilhoso, né? Então eu aprendi assim, e depois a família saía e a equipe do Bergés discutia aquele caso diante de claro, nós todos. Então eu aprendi a trabalhar sob o olhar do outro, né? E sí, a olhar o trabalho do outro com o mesmo respeito, né? Que olho para o meu. Então, sí. eu acho que isso é muito importante, né? Ninguém é melhor que ninguém. Claro, nadie es mejor que Ninguém. nadie, sino como el punto de vista se va Sim, como uniendo y pensando, somando. claro, pensando en ese momento cuál es la respuesta o el lugar que le podemos dar a esa familia y a ese niño Sim. para su tratamiento, para llegar a un estado saludable, digamos, de alguna manera. Para ser menos triste. Ujú. Diminuir a tristeza. La tristeza, sí. É, Que é esse. del jugar del placer, ¿no? La palabra el placer de ser y estar con ese cuerpo, jugando. Isso. Mm, Os franceses têm uma expressão muito linda, que é o sujeito não está bem na própria pele. claro, no está bien en la Quem propia piel. chega para nós não está bem na própria pele. A gente quer deixá-lo melhor na própria pele, se apropriar, né, Sí, do
corpo, se apropriar do corpo, isso é muito importante. E a Totalmente. gente ajuda, né? E a gente facilita isso. Y allá en Brasil, en lo que es ámbito escolar, ¿hay psicomotricistas trabajando en las escuelas? Sim, sim, na educação infantil, Ujú. nos niños chicos, Sí. chiquitos, sempre. Los meninos, los pequeños, los niños Los más pequeños. pequeños, sim. Los mais pequenos, sempre há ele psicomotricista. Nas escolas privadas. Mm, Nas públicas, não. Agora van a tener, porque somos profissionais agora. Ahora, a partir de la ley, se va a reconocer y E, se van a abrir cargos y espacios para que psicomotricistas vayan a las escuelas. nas escolas e na saúde pública também, né? Na En los hospitales. atenção primária. Qué importante también. Acá hay algunas experiencias, no tanto como quisiéramos, pero existen. Y el trabajo también en hospital, en atención primaria, trabajando Sim, también con otro equipo, y en lo que decimos neonatología, con los bebés recién nacidos. sim. Uhum. Prematuridade, né? Sí, Bebês recém-nascidos. Tem muito campo de trabalho. sí, Eu acho que é a profissão do nosso século XXI. sí. Es Sim, la profesión del siglo XXI. isso. Sí, sí, y que también se abre al campo adulto y también adultos mayores, los idosos, ¿no? Sim, sim, os adultos maiores é muito importante. Eu tenho aqui no Brasil muitos amigos psicomotricistas que trabalham com adultos maiores. E de 90, 88, 90 anos. E com uma vitalidade, né? Um resgate dessa vitalidade muito importante, trazido pela experiência psicomotora. Claro, que a partir de, me imagino, ofrecer experiencias psicomotrices del uso del cuerpo, del uso de objetos también, de otros Sim, recursos, para la que es tercera edad, adultos mayores, es resignificar, decimos, toda esa experiencia de su historia sim, para darle vitalidad a este momento presente, agora. é. E eles trazem suas memórias, Sí. trazem suas memórias para a construção do hoje. É muito bonito o trabalho deles, é muito bacana. Qué hermosa la experiencia, me imagino también en todos los ciclos, en todas las etapas del ciclo de la Sim, vida. Y allá en el espacio, lo que sería sociocomunitario, con situaciones vulnerables sim, de familias y de espacio, ¿también hay experiencia allá? sim. Olha, eu sou do Rio de Janeiro, né? O Mm, Rio de Janeiro tem muitas favelas, muitas comunidades de risco, claro, né? Pobres e, enfim, eu tenho também amigos. Eu trabalhei muitos anos numa comunidade dessas, chamada Vidigal. Trabalhei com as crianças da creche. Creche se fala? de Os creche, pequenininhos. Creche eh, é antes de 2 a 4 anos. acá decimos hasta los 3 años más o menos, primera infancia, y después de los 3 años, infancia. Tá. Então, trabalhei na comunidade do Vidigal com primeira infância, Mm, tá? Muito crianças com maltratos, com abuso. E eu acredito que a psicomotricidade trouxe um bem-estar, sí, que pelo fue menos, trayendo bienestar sim, a toda esa comunidad. Difícil sim, poder articular y darle el lugar de derecho a esas infancias a jugar. muito difícil, muito difícil.
né? E rugar com a realidade que elas trazem. Claro, Porque não é la pelota, é uma lata de cerveja. claro. É, o objeto de jogo é outro objeto de jogo, né? Então é muito diferente. Na época em que eu trabalhei nesse lugar, não havia muita droga, nem muita violência. Hoje eu não conseguiria trabalhar lá nesse lugar mais. Fue empeorando, fue cada vez Foi más. piorando, cada vez Sí, mais pesada a carga, né? Tenho amigas que trabalham em orfanatos, orfelinos, orfelã, los orfanatos órfãos, digamos que acá hay muchos lugares de acogida o espacios judicializados de niños o de sim, niñas abandonados, digamos, de alguna manera. sim. E aí é um grande passo, um espaço para a psicomotricidade, né? Sí, Podê-los colocar próximos do seu corpo para poder mudar a sua realidade, né? À medida em que que lhes for possível, né? sí. Algo de esta realidad que la vivieron, poder darle otro, transformarla, que sea Sim, transformadora para lo de acá en adelante. Que acá hay varias experiencias también de psicomotricistas trabajando con trabajadores sociales que están en esos lugares, con las cuidadoras, ¿no? El cuerpo de la cuidadora o del enfermero, de quien ejerza esa función de cuidar, también es como objeto de también de la intervención, ¿no? De ofrecerle algo a ese otro adulto cuidador para ese bebé. fundamental. É, esse Ujú. trabalho é fundamental, quer dizer, e aí você toca uma questão importante, né? E quem cuida do psicomotricista? Não ¿Quién é? se...? Quem? Quem cuida do psicomotricista, né? Totalmente. Outro psicomotricista. Então, isso também acho muito importante, a interconsulta, sabe? Você poder cuidar de mim e eu poder cuidar de você, né? Então, isso é muito importante, quer dizer, que a gente possa, que nossos laços possam ir para além da troca teórica, Claro. Que no solo né? sea algo desde la teoría, sino que también desde la vivencia, ¿no? Sim, de la afección, del afeto, Sí, el afecto. né? Sí, Que sí. possamos trocar isso, né? Y Isso que también nós estamos fazendo, o que nós duas estamos fazendo, é profilático, é é refúgio para o meu corpo e para o seu corpo, que né? en este, vos decías, refugio, me sonaba muy lindo, que nuestro propio cuerpo es nuestro primer lugar, nuestro primer refugio, al quien Sim, podemos invitar a nuestro refugio a compartir. sim, claro. Isso é muito importante, eu acho, para o psicomotricista, né? Ele Sí, ter, além do seu refúgio, né? Ter para onde fugir sí. também, né? E se Es, entregar nas mãos de outro, né? Nas mãos de um outro profissional, né? Então essa troca de cuidado é muito importante. sobre todo para cuidar después a quién vamos a ayudar, porque muchas Sim, veces pasa que estamos en, como decimos, en un punto ciego, como llegamos a sim, un tope. Necesitamos que esto sea compartido para volver otra vez a nuestra práctica, sobre nuestra propia práctica. sim. Precisa oxigenar, né? Claro. Precisa de oxigênio ali, tomar distância para você poder enxergar de novo, Sí, 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 por né? supuesto. Y ahí me quedaba pensando en la formación en móvil y toda la metodología de Growing Up. Esto también es un lugar de formación. Ahí también se Sim, forman los profesionales, ¿no? sim. É um lugar de formação.
Eu não posso dizer que eu formo psicomotricistas, porque eu acho que a formação de um psicomotricista vai muito além do growing up. Claro, va más allá de la metodología en Muito. sí. Mm, É só um método. O growing up é um recurso metodológico para qualquer profissional da saúde ou da educação. É um recurso para enriquecer a sua prática. E a formação, são 40 horas, 3 horas teóricas e 37 horas práticas. Vamos, siempre pasa al revés. Mucha Sim, teoría, poca práctica. Acá se não, van a encontrar con la práctica. isso. É a prática. Então, antes de abrir cada caixa, a gente tem uma prática sensorial, uma prática perceptiva, uma prática lógico-matemática, como o seu corpo conta, né? Como é que, enfim, como que essas propostas estão na vivência corporal. Claro, que a partir Então, é me muito legal. imagino, meterse en la caja y sacar y empezar a vivenciar, a explorar. Muito bom. Acá te está, bueno, Valeria, que también forma parte de Espacio Habitante, dice, queremos ir a visitarte. Ya queremos ir a visitar el espacio y te mandan también saludos, gente, digamos, de allá de Brasil, que te mandan corazones, que Ah, que maravilha! E Muito acá, bom. Márcia dice, sou fã de Vera Matos, amo muito. Ai, que delícia! Sí, Clisi Sega Couto, perdón si lo pronuncio mal, sempre. Clice, muito querida. Viudarse para Cássia. cuidar do outro. É. Sí. Y estamos, creo que nos quedan unos minutitos más. Te Sim. quería preguntar, que esto es una pregunta que va acercándose al final de los encuentros y que siempre surgen respuestas muy interesantes para los psicomotricistas que nos estamos formando, que están estudiando. Vos como Vera, desde tu formación y tu experiencia, ¿qué les dejarías o qué les dirías a estos psicomotricistas que están acercándose a la profesión? Bem, eu acho que o mais importante para exercer essa carreira é o seu trabalho pessoal, El corporal. trabajo personal con el cuerpo. Ujú. Isso. Para mim, isso é um divisor de águas. Você não será um psicomotricista se você estudar psicomotricidade. Você será um psicomotricista se você viver a psicomotricidade. Sí, acá decimos que cuando entramos es un antes y un después, que nos cambia la manera de ver, de mirar, de hacer las cosas. Eu acho que é um pouquinho como a formação da psicanálise, né? Na hora que você deita no divã, a vida muda. Sí, si sabes dónde vas, la vida cambia, A cambia. vida cambia. Eu acertei. Se deita no divã, no divã do Freud, quando você deita e começa a falar. Claro, cuando estás en el diván, ahí en Sim, el diván, a vida muda. sí. Então, quando você coloca o corpo em questão, a vida muda também, né? Porque é desse sujeito psíquico que a gente está falando, que usa esse corpo como recurso de comunicação, recurso de expressão. Sí, me imagino que en el diván no es solo la palabra que hace que cambien las cosas, sino que es el cuerpo que Sim. habita esa palabra que también hace que cambien las cosas. Sim, com certeza. É o sujeito que habita nesse corpo
que faz a coisa acontecer. Por supuesto. Hermosa, hermosa la imagen también, que muda, también me imagino mudar las ropas, mudar la vestimenta, lo que uno lleva, la identidad, ¿no? También. Aham, muito legal. Sí, Eu muy acho lindo. isso. Bueno, Vera, Valeria y yo desde este espacio Habitante te queremos agradecer infinitamente este encuentro que ya me enriqueció con palabras nuevas, con toda esta mistura del lenguaje, no solo, digamos, É, ¿no? Del lenguaje que a mí me encanta, y también por tu experiencia, por compartirnos esta mirada de Brasil y desde este lugar que fuiste construyendo, que es muy eu é importante que para... agradeço, eu queria muito agradecer vocês duas pelo carinho. Primeiro por terem me convidado, né? Eu aqui tão longe. Então, fiquei muito feliz de fazer parte um pouquinho desse café muito gostoso. E, enfim, espero vocês no Mobile e espero que vocês venham me visitar. Nós vamos nos encontrar no Congresso do Uruguai ano que vem, Sí, ojalá que não é? podamos, se abran las fronteras, que podamos E que a viajar. gente possa abraçar, ó, e beijar. Muito bom. Sí, sí, bailar, abrazarse, Sim, jugar, todo lo que todo. estamos ahora, nos estamos inventando también otras maneras de hacerlo, pero cuando nos Sim. encontremos, ahí lo vamos a hacer con todas las ganas que nos quedaron. Ok. Obrigada, meninas. Un beso y un abrazo enormes y gracias a todos y a todas quienes estuvieron escuchando y estuvieron acá con nosotras. Sim. Así que nos veremos en Beijo. la... Un beso. Tchau. Chao.